Fala galera, se o seu negócio ou a sua carreira está precisando de transformação, esse vídeo é para você. Eu sou o Felipe e esse é mais um Dá Pra Fazer com Impacto. O nosso conteúdo, como a gente já disse, vem para transformar a sua carreira, vem para transformar o seu negócio e há um tempo atrás a gente falou muito de propósito. Como eu já disse para vocês, o meu propósito pessoal é me transformar na melhor versão de mim mesmo e fazer com que empresas e pessoas se transformem na melhor versão deles mesmos. Pegando esse propósito, o meu 2020 começou com algumas referências diferentes. Eu gosto muito de cinema e um dos filmes que mais me impactou na virada do ano de 2019 para o ano de 2020 foi o filme Dois Papas. O filme Dois Papas, ele traz um pouquinho da história de como é que foi a transição dentro da Igreja Católica do papado do Bento XVI para o governo do Papa Francisco. Dentro dessa história, a grande lógica por trás do filme foi a lógica da empatia. Não existe nada mais presente, não existe nada mais contemporâneo do que olhar a outra pessoa com os olhos dela. Por isso, o filme me chamou muito a atenção no sentido da gente entender que, no momento atual do mundo, onde está todo mundo querendo ter razão, onde está todo mundo muito barulhento, ser empático e trazer serenidade como estratégia de sobrevivência é uma ótima forma da gente se diferenciar das outras pessoas. Nosso vídeo de hoje vai falar muito sobre isso. Antes da gente continuar, eu queria trazer para vocês uma reflexão. Alguns vídeos atrás a gente falou muito sobre propósito, a capacidade que a gente tem de enxergar a nossa paixão, o nosso talento e a capacidade que a gente tem e ligar isso com a necessidade de uma outra pessoa. Para começar esse vídeo, a gente trouxe uma atividade prática que você pode usar internamente com você mesmo para encontrar o seu propósito de vida. A gente vai dar um passo a passo para você, uma ferramenta, assim como a gente prometeu, para você tentar encontrar o seu propósito. Essa ferramenta funciona como um passo a passo. Primeiro, quais são os assuntos que te inspiram? O que você gosta de fazer fora o trabalho? O que te referencia? O que você acha foda? Esses assuntos a gente usa na maioria das vezes para referenciar o nosso trabalho ou a nossa vida pessoal. Lista todos. A partir do momento que você listar eles, você vai procurar interseções. O que isso quer dizer? Eu, por exemplo, gosto muito de futebol e gosto muito de cinema. O que tem ligado entre esses dois temas? Paixão, inspiração, motivação. São coisas que têm relação direta com esses dois assuntos. Procure interseções nos assuntos que você listou. Por último, liste todos os problemas do mundo que você queria ver resolvidos. Pode ser que eles não façam sentido no início, mas a intenção aqui é você criar uma frase que pegue cada uma dessas três respostas e te mostre qual é o seu propósito de vida. Ela não precisa ser bonita, ela não precisa ser poética, ela não precisa ser filosófica no início. Você vai entender o que te dá paixão e a partir disso entender como é que você relaciona essa sua paixão com o que o mundo precisa de você. Beleza? Para a gente seguir, gente, eu queria deixar aqui uma mensagem para vocês. Dentro desse novo mundo, onde a gente tem muita opção e onde a gente fica cada vez mais centrado no nosso próprio mundo, a gente tem que ser muito corajoso para olhar o mundo de forma mais empática, olhar o mundo com os olhos dos outros. E para isso a gente precisa de um negocinho chamado motivação. Até um tempo atrás eu tinha muito preconceito com palestra motivacional, conteúdo motivacional, mas estudando muito desenvolvimento pessoal eu descobri que motivação é uma coisa muito mais simples do que a gente pensa. Motivação é ter um motivo muito claro para agir, é ter um porquê. E aí a gente sempre faz essa reflexão. O que te motiva? O que te faz levantar da cama todos os dias? Essa atividade que a gente acabou de passar te mostra o que te inspira. E isso, não existe nada mais sincero e não existe nada mais honesto. Motivação é ter um motivo muito claro para agir. E aí, levando em consideração essa última reflexão, eu trouxe aqui para a gente finalizar 3 dicas de como é que eu, Felipe, exerço a minha empatia perante ao mundo. Primeiro, é importante a gente entender a diferença de apatia, simpatia e empatia. De forma bem simplista e direta, apatia é quando uma pessoa nos gera ranço, digamos assim. Simpatia é quando a gente tem um sim pela pessoa que está do nosso lado, é quando a gente concorda com a maioria das opiniões. Empatia é a evolução dessas duas coisas, é a capacidade que a gente tem. Ao invés de discordar de primeira, ao invés de concordar de primeira, é a gente entender por que o outro pensa do jeito que pensa e age do jeito que age. Para isso, eu faço 3 coisas, e aqui eu queria voltar na reflexão
do filme Dois Papas. Primeira coisa, observação. Como o filme Dois Papas conta a história do Bento XVI e do Papa Francisco, conta a história de dois polos da Igreja Católica. O filme não é um filme católico, não é um filme religioso. É um filme, de novo, sobre empatia e sobre auto-perdão. Dentro da reflexão do filme, eles trazem a seguinte questão. O Bento XVI ele representa um lado da Igreja Católica, que é o lado mais conservador, que é o lado mais tradicional, digamos assim. O Papa Francisco é um Papa mais contemporâneo, é um Papa que conversa mais com o mundo atual, é um Papa mais do diálogo. Naturalmente, o Papa Francisco conversa mais comigo. O meu exercício durante as 2 horas do filme foi entender o lado do Bento XVI, que é uma figura que me gera apatia. Então, se a gente observa e tenta entender por que o Bento XVI pensa do jeito que pensa, a gente tem a condição de ser mais empático com essa figura. O ator ajuda, o filme ele é muito bem estrelado, tanto pelo Hopkins quanto pelo Jonathan Pryce, mas é importante a gente entender que o Bento XVI tem um motivo para agir do jeito que ele age. Segunda coisa que eu faço, galera, lugar de escuta. Eu gosto muito de uma filósofa, a Djamila Ribeiro, e ela escreveu uma obra onde ela fala sobre o lugar de fala. Lugar de fala, para ser bem simplista de novo, é a capacidade que a gente tem de falar de um assunto entendendo de onde a gente está falando. Então eu vou dar um exemplo muito prático. Eu, Felipe, eu posso falar sobre machismo tranquilamente, só que eu tenho que falar sobre machismo como ator do machismo, como protagonista. Eu nunca posso falar do machismo como vítima, porque eu não entendo o que é sofrer de machismo. Lugar de fala é você saber muito bem o lugar que você está falando quando você vai expor a sua opinião. Além do lugar de fala, a gente precisa prestar atenção no lugar de escuta, que é a capacidade que a gente tem de ouvir, ficar quietinho e aprender com as outras pessoas. Falando de uma experiência prática, quando eu e o Tom a gente estava aprendendo sobre a nossa metodologia, a gente foi fazer curso numa escola chamada Perestroika, uma das nossas grandes referências profissionais e pessoais. Na Perestroika, eu me juntei com algumas pessoas que estão em grandes empresas no Brasil. Estão no iFood, na Globo, no Facebook, enfim, em grandes empresas. O meu papel durante os 4 dias de imersão que a gente ficou na Perestroika foi ouvir essas pessoas, entender o que elas podiam me passar e aprender. E é isso que a gente precisa fazer para ser cada vez mais empático. Por último, não existe fórmula mágica. A gente precisa prestar atenção no seguinte, eu fui mais empático em 2019 do que eu fui em 2018, mas bem menos do que eu quero ser em 2020. A nossa vida é um processo evolutivo, uma soma das coisas que a gente faz todos os dias. E aí a gente vai para a lógica do Karate Kid, do bota casaco, tira casaco. Disciplina faz com que a gente seja mais empático também. Esse foi mais um Dá Pra Fazer com Impacto, galera, e até o próximo vídeo.